Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo e dessa vez nós vamos ver algo muito interessante, que é uma das características principais do Japão e da Europa quando a gente pensa nesses países, né? Japão, Europa, inclusive também China e Coreia. Então, vamos falar hoje sobre transporte, meios de transportes. Esses lugares que eu falei para vocês são muito conhecidos pela qualidade de seus transportes, não é? Mas quer saber de uma coisa, gente? Antes de começarmos, segue a vinheta! Pois bem, então vamos lá, pessoal. Antes de nada, temos que lembrar que, apesar de existirem países como o Canadá e os Estados Unidos, onde a maioria dos transportes são feitos por carros, não é? Existem outros países que existem de uma gama diversificada de transportes públicos que são altamente usadas. Tá certo que quando a gente pensa em transporte público, dependendo do seu estado, por exemplo, você vai pensar logo em ônibus. Você pensa em meios de transporte e desses países que eu comentei, né? Japão, Coreia, China, Europa. A gente imagina muita coisa relacionada a trens-balas, ônibus de 2 andares, caso vocês estejam pensando na Europa e tal. Mas o que eu vou falar aqui para vocês hoje é justamente como trabalhar esses vocabulários. Porque por mais que a gente saiba mais ou menos os tipos de transporte públicos que temos por aí, né? E temos também essa questão do conceito, né, do que seria um transporte público, nós vamos nos focar nesse caso específico nos mais populares e mais comuns do Japão, os meios de transporte utilizados lá. Lembrando também que nessa lista eu não coloquei caminhão, apesar de ser um meio de transporte, porque eu estou focado no transporte de pessoas, né, de ponto A a ponto B. E por mais que, no caso do caminhão, seja muito utilizado em diversos países do mundo para transporte de cargas, não é em todo lugar e não é em todo momento que você verá uma pessoa utilizando o caminhão, né, como meio de transporte simplesmente para ir de ponto A a B, sem ser relacionado à mercadoria e etc. e tal. Mas, a nível de curiosidade, o caminhão, né, você pode fazer o katakana do turaku. Turaku, que quer dizer truck, que em português quer dizer caminhão. Aí você está dizendo, então quer dizer que muitos transportes vão ter katakana, ou seja, vão ter estrangeirismos? Sim, gente, muitos dos transportes têm estrangeirismos. Inclusive o número 1 da nossa lista, que é bus. Ou, se você for pronunciar com o su mais fraco, né, porque é muito comum muitos japoneses não pronunciarem esse su de forma enfática, né, de forma forte, sim, de forma suave, e você vai falar bus. Bus. E se você suspeitou que estávamos falando de ônibus, você estava correto. Ônibus em japonês é bus. Bus. Não é muito mistério, se escreve com katakana, não tem kanji, super tranquilo. Vamos lá, gente? Bus. É isso, esse foi o primeiro da nossa lista. Agora, o segundo da nossa lista é um dos mais utilizados no Japão e muito famoso em todo o mundo. E você consegue, inclusive, ver vários animes e doramas que utilizam esse meio de transporte, que é o Densha. Se você pegar Densha por si só e separar os kanjis, tem carro elétrico, o que não faz muito sentido quando a gente imagina que quer dizer trem. Trem em japonês é Densha, um carro elétrico. Bom, então, vamos lá, a gente viu ônibus e trem. Porém, trem e trem-bala são diferentes, não é? Tipo, até em português a gente coloca um complemento que muda todo o significado. Em japonês muda tudo. Não é mais densha. O trem-bala é Shinkansen. Shinkansen. E o legal, gente, do trem-bala é que apesar de ser considerado por alguns estrangeiros um pouco caro para utilizar, é mais barato que o avião e também você consegue fazer um transporte por quase todos o Japão. Você consegue ir de Kyushu, que é uma da parte principal do Japão, né, da mainland, fica lá embaixo no sul, até Hokkaido, né, que é o extremo norte, tudo com Shinkansen. Isso mesmo, gente, vocês estão dizendo, mas são ilhas diferentes. Os Shinkansens têm túneis que vão de uma ilha para outra sem problema nenhum, o que eu acho super da hora. Eu só andei uma vez no Shinkansen e foi porque um amigo meu falou, cara, você está no Japão e nunca andou de Shinkansen, você tem que ir pelo menos uma vez na vida para dizer que foi. E eu fui e essa é a foto. Bom, eu fico um pouco diferente de óculos, né? Mas esse sou eu, que quando a gente foi de
Kurashiki até Okayama, que é uma distância bem pequena, que a gente não precisava fazer, mas a gente foi de Shinkansen para dizer que foi pelo menos uma vez na vida, né? Shinkansen, trem-bala. Depois do Densha e do Shinkansen, nós temos o mais usado no mundo inteiro, né? E que muitos dizem ser o mais seguro do mundo. Isso mesmo, gente, estamos falando do avião. Avião em japonês é Hikoki. Vamos lá, gente, Hikoki. Hikoki, avião, problema nenhum. E o legal também, gente, é que apesar do avião ser um meio de transporte extremamente rápido, não é? Que a gente consegue, por exemplo, ir de Recife até Miami em 8 horas e do Nordeste até o Sudeste em 3 horas, que é algo super rápido, né? Ele não é tão popular assim no Japão em detrimento do Shinkansen, né? Tem meio que uma rivalidade muitas vezes, dependendo do destino que você vai, e que você pesquisa qual é mais barato, se é mais barato de Shinkansen, né? Ou se é mais barato de Hikoki, né? Que é o avião. Os dois são super rápidos e têm uma estrutura semelhante. Quando você está dentro de um Shinkansen, parece que está dentro de um avião desses grandes, né? Com serviço de bordo e tudo mais, o que é super da hora. Então, você pode decidir no Japão, dependendo, por exemplo, se você estiver em Fukuoka, né, lá em Kyushu, se você vai querer ir de Shinkansen até Hokkaido ou de avião. O de avião vai ser mais rápido, só que alguns dizem que o Shinkansen é mais confortável. O que vocês acham disso? Vocês prefeririam ir de um lugar a outro no Japão pegando um avião ou pegando o Shinkansen? Sendo os dois têm uma experiência semelhante, sendo que o avião é mais rápido. Comenta aqui embaixo, gente. Bom, depois do Hikoki, temos também aquele que é muito popular no mundo inteiro, né? Que existem várias marcas famosas do Japão, como a Toyota e a Subaru, que é o carro. Carro é um meio de transporte, não é? E no Japão, carro se chama Kuruma. Kuruma. Vamos lá, gente, todo mundo junto comigo? Kuruma. Isso mesmo, gente. E o interessante é que no Japão existem categorias diferentes dos veículos, né? Por exemplo, quando você vê um carro com essa plaquinha amarela daqui, quer dizer que ele tem, né, o motor e tudo mais, assim, tipo as embreagens pequenas, né, menos potentes. É um carro mais simples, utilizado para áreas urbanas. Não é recomendado, por exemplo, você usar esse carro para longas viagens, apesar de muitos japoneses fazerem isso. Muitos brasileiros, inclusive, quando começam a trabalhar no Japão e querem comprar um carro, compram o carro da plaquinha amarela por ser mais barato. Ele não aguenta muito rojão, não é muito rápido, mas é resistente como um carro comum, que seria o equivalente ao que a gente vê aqui no Brasil, que são os carros com as placas sem ser amarela, né, do jeito padrão japonês, que é esse da foto. Quando você vê esse símbolozinho aqui, que eu via e achava que tinha alguma coisa a ver com o Brasil, mas não tem, gente. Esse verde e amarelo aqui, olha, quer dizer que o motorista está iniciando, ele está no período de teste, né? O que a gente diria aqui, né? O primeiro ano para dirigir no Brasil, né? Quando você não tem a CNH, mas tem a permissão para dirigir, né? Os motoristas novatos no Japão colocam este selo. Outra coisa super bacana também, gente, além disso, em relação aos carros no Japão, é que existem carros de todos os tamanhos. Só que a maioria dos japoneses utilizam carros bem miudinhos e quadrados. Mesmo no Brasil, por exemplo, isso é considerado uma coisa meio retrógrada, um carro meio mais quadrado, né? Mas lá é bem popular esses carros pequenos, de plaquinha amarela. Também, pelo que me disseram, né, porque eu não tirei carteira de motorista no Japão, me falaram que era muito mais caro do que em outros países. E se no Brasil já é caro, imagina você pegar o valor que eles têm lá e converter, né? Porque a gente sabe que mais ou menos, né, 100 ienes, né, equivale a $1. Você deve estar pensando, então o dinheiro é barato. Não, porque não existe centavos, né? Então eles não têm a vírgula. Então, se o dinheiro deles é equiparável ao dólar, já imaginou fazer a conversão de algo que os japoneses chamam de caro para o real, como o brasileiro, fica um pouquinho salgado. Mas se você trabalha lá, ganha em ien, não tem problema nenhum. Gente, a gente já viu aqui o bus, já vimos o densha, já vimos o Shinkansen e já vimos o Kuruma. E o Hikoki também, né, que é o avião. Vamos agora falar de um que é muito interessante por causa da terminologia. Nós vamos falar de baiku. Baiku é um katakana, né, que vem de bike. Bike, pra gente, né, no Brasil, fica aquela coisa, tipo, ele tá falando de bicicleta, ele tá falando de moto, né? Porque em inglês bike serve para os dois. E no Brasil, quando a gente está no primário, a gente aprende que bike é bicicleta, mas conforme for crescendo, vai ver em provas, né, de vestibulares ou até em filmes legendados, que eles também chamam moto de bike.
No Japão, em teoria, tem esses dois contextos. Pode ser tanto uma bicicleta quanto uma moto. Mas na grande esmagadora vezes, na grande maioria esmagadora das vezes, o que você vai ver é as pessoas chamando uma moto, né, uma motocicleta de bike. Então, se alguém estiver falando para você que tem uma bike nova, né, a Tarashi Baiko Kaimashita, eu comprei uma nova bike, ele está se referindo à motocicleta na grande maioria esmagadora das vezes. Ok, pessoal? Bom, depois de bike, nós temos o mais popular do Japão, o mais utilizado, que é o Jitensha. Jitensha, que é bicicleta, aquela comum, sabe? Que você pedala e pá. A Jitensha tem vários tipos no Japão. E a bicicleta no Japão é um veículo regulamentado, tem numeração, que é atrelada à sua identidade, né? Então, qualquer infração que você cometer, você vai ser parado para a polícia, eles vão pedir para você encostar, vão colocar a pontuação lá. É como se fosse um veículo mesmo. Qualquer infração que você fizer, você vai recebendo lá as pontuações. Dependendo da situação, vai ter que pagar uma multa e você pode até perder o direito, né, de você pedalar à vontade por aí. O que não é muito bom, gente. Mas vocês sabiam disso? No Japão, as bicicletas são consideradas veículos. Bom, além disso, vamos falar também dos transportes marítimos. Isso mesmo, gente, transportes marítimos. No Japão, assim como em vários lugares, tem barcos e navios. Só que, por ser um lugar com muitas ilhas, você vai ver as pessoas falando desses dois meios de transporte de forma muito mais comum do que você ouviria se não estivesse morando num lugar repleto de ilhas. Inclusive, talvez, caso você more em uma região do Brasil como o norte do país, que tem muitos rios, você esteja acostumado a falar de barcos e navios. Mas se você é como eu, né, que mora numa região que não tem rios do tamanho, né, assim, amazônico, talvez não ouça tanto, né? O que eu mais ouço aqui, tipo, em Recife, é quando a gente fala dos catamarãs que ficam passando pelos rios da cidade, só que nossos rios são pequenos, então não é uma experiência tão grandiosa ou bacana feito. Você vê no norte, aliás, do Brasil. Bom, no Japão, navio é fune. Vamos lá, gente. Fune. Fune. Agora, se você quer falar de barco, né, algo menor, você vai falar boto. Boto. Aí você faz, mas Arthur, boto? Boto não é tipo um golfinho de água doce? Não, gente, esse caso aqui é um katakana que vem do boat, que quer dizer barco em inglês. Então, barco em japonês é boto, que é uma versão ajaponesada, né, da palavra boat do inglês. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual desses meios de transportes você usa mais e qual desses você gostaria de usar no Japão para fazer suas viagens. Se você quer ir de fune, né, navio, de boto, de barco, né? Se você quer andar de Shinkansen, né, de trem-bala, quer viajar mais rápido e de forma mais eficiente, vai pegar um Hikoki. Ou se você quer pegar um densha, né, um trem, né, que não é tão rápido quanto trem-bala, mas é barato e tem toda aquela qualidade japonesa. Ou se você prefere fazer o estilo asiático, pegar sua jitensha e sair por aí pedalando. Lembrando também que a gente também viu bus, que é ônibus, né, e também vimos jitensha, que é bicicleta, baiko, que quer dizer bike e que na grande maioria esmagadora das vezes se refere a uma motocicleta. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo tudo o que achou e até a próxima! Assim, pessoal, peraí, já ia esquecendo, né? Não posso esquecer disso. Não se esquece também de dar o like no vídeo. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sininho e me siga nas outras redes sociais. No Facebook, Japonês com Arthur, tudo separado, a página oficial. Você também pode ir no meu Instagram, Japonês com Arthur, tudo junto. E você pode baixar o meu mais novo e-book, Japonês para iniciantes, suas primeiras frases no idioma. É só acessar japonescoarthur.com/ebook. É isso, galera. Nos vemos. Tchau, tchau.